A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. No segundo livro do profeta Samuel, nós vamos fazer a leitura aqui, minha gente, apenas do versículo de número 31. Só o começo do versículo 31. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 22, versículo 31, somente a parte A. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam? Então, eu vou ler. Está escrito assim, ó. O caminho de Deus é o que, igreja? Perfeito. Só isso. Amém, gente? O caminho de Deus é perfeito. Antes de pregar, eu preciso te perguntar: você crê no que está escrito e que nós acabamos de ler? Quantos creem, digam amém. Então enche o teu pulmão de ar aí e lê comigo. Diga: o caminho de Deus é perfeito. Você crê mesmo? Então desocupe as suas mãos e para a palavra do Deus vivo vamos dar a maior, a melhor, a mais sincera e a mais perfeita salva de palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra. Nós não queremos ouvir nada que provenha do homem. Tudo, meu Pai, tem que vir do alto, tem que vir de em cima. Eu apenas quero ser usado por Ti. Então que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove os bloqueios, quebra as barreiras. Não deixa nada atrapalhar. Prepara, unge o coração e o entendimento para receber e compreender, e envia a Tua palavra com poder e autoridade e com a Tua perfeição, e que ela produza resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar o vosso assento. Por favor, podeis se assentar. Está no caminho, e no caminho certo, é a preocupação de muitas pessoas. Quantas vezes, até você mesmo, quando estava ciente de que estava trilhando um caminho certo, de que estava bem no percurso que você estava percorrendo, você disse assim: eu estou no caminho certo, as coisas estão dando certo, eu estou conseguindo ir bem, eu estou no caminho certo. E essa é uma preocupação, porque se eu estou no caminho certo, e se nele eu permaneço, eu vou ser bem sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Tanto que quando uma pessoa está na igreja, quando uma pessoa está na presença de Deus, alguns costumam dizer assim: eu estou nos caminhos do Senhor. Só que é errado falar nos caminhos, porque não existe mais de um. O correto dizer é: eu estou no caminho do Senhor. E quando a pessoa diz que está no caminho do Senhor, é porque ela está servindo a Deus. Quantos aqui estão no caminho do Senhor? Diga glória a Deus. E como é que se chama esse caminho? Esse caminho se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo enviado, o Messias, o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Quem está no caminho está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e nesse caminho tudo se faz novo. Oh glória! Se eu quero ir bem, o que é que eu faço? Eu ando
pelo caminho, o caminho do Senhor. E eu procuro nesta vida, que aí sim tem outros caminhos, percorrer o caminho que vai me trazer o maior proveito. Só que às vezes o ser humano tem um grande problema. E qual é o problema do ser humano? O ser humano não pode ver um atalho que ele quer pegar. Porque como eu anotei aqui, um atalho é um caminho secundário, um outro caminho, que evita passar pelo principal, permite com que aquele que passa por ele encurte o percurso, como também o tempo, com qual objetivo? Chegar mais rápido em algum lugar. Todo lugar tem um caminho principal, é ou não é? Mas todo lugar também tem um atalho. Só que você precisa se preocupar com isso. Por quê? O caminho de Deus é perfeito. E quem anda em atalhos, quem pega atalho, Deus não está no atalho. Porque Deus só tem um caminho. Quando eu saio do caminho e vou em busca dos atalhos, eu preciso saber que a partir daquele momento eu estarei sozinho lá. Era uma coisa que acontecia desde sempre. Abra comigo em Jeremias capítulo 18. Já começa a refletir aí. Deus não usa atalhos. Se você hoje está num atalho, depois desta noite você vai voltar para o caminho do Senhor, o caminho que o Senhor escolheu para você, o mais breve possível. Jeremias capítulo de número 18. Na minha tradução não aparece a palavra atalho, mas alguém aqui pode ter essa tradução. E o profeta Jeremias, usado por Deus, vai falar justamente disso. Do povo de Israel que estava no caminho do Senhor, um caminho perfeito. Mas como o ser humano gosta de pegar atalho, o povo de Israel pega um atalho e se desvia de Deus. Olha o que diz Jeremias 18, versículo 15, quem achou diga eu. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andassem por veredas ou atalhos afastados, que não são aplainados, ou seja, não são planos, são tortuosos, que lá na frente pode fazer com que você venha cair. Por que as pessoas querem um atalho? Porque geralmente é mais curto. E as pessoas elas gostam de buscar facilidades. E por que muitas vezes, mesmo estando no caminho perfeito do Senhor, a pessoa vai em busca de pegar um atalho? Porque o caminho do Senhor, ainda que o próprio texto diga que é perfeito, não é um caminho muito fácil de percorrer. Imagina aí, tantas lutas que você já enfrentou, desde o dia que você começou essa caminhada. Não só uma caminhada, mas é uma corrida. Porque quando o apóstolo Paulo terminou o caminho, ele disse que havia combatido o bom combate e terminado a corrida. É um caminho que nós estamos correndo e não é um caminho fácil. É um caminho difícil. Tem dia que as lágrimas rolam pelo rosto. Quem nunca chorou, mesmo estando nos caminhos do Senhor? Quem nunca se decepcionou, mesmo estando na presença de Deus? Quem nunca se sentiu mal? Quem nunca muitas vezes até pensou em sair do caminho? Já o atalho parece algo melhor, parece algo proveitoso. Mas todas as vezes que eu me lembro de atalho, eu me lembro logo dos filmes. Lembra dos filmes?
Os roteiristas de filmes, eles deviam se atualizar e diversificar ainda um pouco mais os filmes, né? Porque olha o que acontece. A pessoa está dirigindo ali por uma estrada, aí de repente tem uma placa direcionando a um atalho. A pessoa pensar, se eu pegar esse atalho, eu vou chegar em menor tempo, eu vou chegar mais rápido ao meu destino. Aí ela vai lá, entra no atalho, e geralmente acontece um problema, geralmente acontece alguma coisa ruim com o personagem do filme, é ou não é? É o que está acontecendo com muita gente também, que estava no caminho perfeito do Senhor. Difícil, é verdade, mas perfeito. Resolveu se desviar para pegar um atalho e hoje está pagando um preço altíssimo. Por isso essa palavra é para você que estava bem no caminho perfeito, mas você achou que era difícil, achou que talvez estava demorando a chegar ao destino e acabou se desviando, acabou pegando um atalho e não deu muito certo. O bom é que dá tempo de voltar. Hoje, quarta-feira, foi um dia que Deus preparou para que você possa voltar, e também para falar para todos que não pegaram atalho nenhum, que estão firmes no caminho, a continuarem. Fácil não é, mas lá no fim tem uma recompensa para todos que nesse caminho perseverarem. Diga glória a Deus. 3 diferenças entre o caminho e o atalho. Primeiro, o caminho é longo e o atalho geralmente é curto. E o que isso nos ensina? Vá comigo a Êxodo, capítulo de número 13. Israel estava saindo do Egito e tinha um caminho bem mais curto para eles alcançarem a terra da promessa. A terra aqui no qual o próprio Deus havia preparado para aquele povo. E o mais interessante é que Deus, no lugar de levá-los pelo caminho mais curto, no lugar de Deus levá-los por um atalho, diga mais uma vez, Deus não usa atalhos. O que Deus faz, minha gente? Deus vai levá-los por um caminho mais longo, e Ele vai dizer por quê. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17, quem achou diga glória a Deus. Está escrito assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava o que, minha gente? Mais perto. Mas o objetivo de Deus não era levá-los à terra da promessa, sim ou não? E não tinha um caminho ali mais perto? Porém, esse caminho mais perto era um atalho, e Deus não usa atalhos. Você já pegou a visão aí, não já? Então o que Deus faz? Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, ou seja, um caminho mais longo, mais demorado, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Não é interessante, minha gente? Por que Deus não deixa o povo ir pelo atalho? Porque o atalho faria com que eles viessem bater de frente com os filisteus, um povo altamente preparado em guerra. E o povo de Israel? O povo de Israel só sabia fazer tijolo de barro. Quando chegasse lá e se encontrasse com os filisteus, todos certamente iriam dar para trás. E se o inimigo se levantasse contra Israel em guerra, fatalmente seriam ali destruídos, derrotados, porque aquele povo não estava acostumado com guerra. Amém? E Deus sabia que aquele povo não estava preparado. Deus poderia fazer alguma coisa? Deus poderia ter deixado eles irem pelo caminho mais curto, ter intervido, ter feito algo? Sim. Mas Deus tinha um objetivo em não levá-los pelo caminho mais curto.
Deus queria levá-los a Pirairote, para que eles ficassem ali naquele lugar preso, para em sequência abrir o mar, para mostrar todo o seu poder, não só para o povo dele, mas também para o povo do Egito, e também para toda aquela terra que ficou sabendo que o Deus da nação de Israel é um Deus que abre o mar. E quem crê que ele abre o mar, diga glória a Deus. E por que às vezes Deus faz assim? Porque muitas vezes o caminho é longo, mas durante esse caminho longo Deus nos prepara. Durante esse caminho longo, Deus vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos preparando. Nós temos uma dificuldade gritante, que é querer que as coisas se resolvam rapidamente. E é por isso que a gente pega atalho. Esse caminho aqui é o caminho que eu sei que eu tenho que seguir. Mas a distância é maior e o tempo vai ser maior. Por que não buscar aqui uma segunda alternativa? Por que não buscar uma terceira alternativa? Quer que eu diga por que não? Porque são suas. Deus só garante a alternativa dele. Aprenda, Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus tem compromisso com a vontade dele. Às vezes tem gente que fica querendo questionar: Deus me prometeu, Deus disse que ia me levar para a terra prometida, mas o caminho é longo, é árduo, é difícil, é um deserto. E aí estava demorando tanto que eu tentei fazer do meu jeito. Ou seja, você quis pegar um atalho, você quis encurtar o período, o tempo, o caminho, e Deus não tinha objetivo em encurtar. Deus queria que você percorresse todo o caminho no qual Ele havia decidido para você percorrer. Amém? E é interessante, porque aqui em Deuteronômio, no capítulo 5, tem uma palavra para quem realmente vai perseverar no caminho. Deuteronômio, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Deuteronômio capítulo 5. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. No versículo de número 32. Deuteronômio capítulo 5. Versículo de número 32. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito: olhai, pois, que façais, como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho tem que ser reto, ou seja, perfeito, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele fala: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Quem quer ser bem sucedido na vida aqui? Não é só financeiramente não, financeiramente também, mas um casamento feliz, uma família feliz, um trabalho feliz, uma vida financeira abastada, próspera. Qual é o segredo? O que nos levará a ser bem-sucedidos? Andar no caminho que o Senhor te manda. Por quê? Porque é perfeito. Diga comigo: o caminho do Senhor é perfeito. Então recebe essa palavra. Muitos atalhos vão surgir, tentadores até. Você vai imaginar: por que eu não pego? Vai ser mais rápido, vai ser mais curto, vai demorar menos. Por que você não vai pegar o atalho? Porque Deus não usa atalhos. Deus não tem compromisso com um caminho diferente do dele. Siga no caminho do Senhor. Faça aquilo que Ele mandar, e essa palavra vai se cumprir na tua vida. Você vai viver de maneira bem-sucedida, e o Senhor vai prolongar
os dias na terra que havia de possuir. O que significa isso? Deus vai fazer com que você alcance a promessa que no qual Ele tem te prometido, para louvor e glória do santo e poderoso nome dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, minha gente? Pode aplaudir o Senhor, é pela fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Gênesis 12. Deixa aberto aí no versículo 1. Segunda diferença entre o caminho e o atalho. O caminho é para os pacientes. O atalho é para os apressados. Amém, gente? Você tem fé para repetir ou você está dormindo? Quem está dormindo aí, diga amém. Quem está dormindo aí, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Nem eu, né, gente, que fui dormir 1h05 e pouco já estava acordado. Esperta aí. Gênesis 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui é Deus mostrando o caminho para Abrão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. O que Deus está fazendo aqui? Esse é o caminho que você tem que seguir, e eu tenho uma promessa para você. Vou fazer de ti uma grande nação, um grande povo. Você conhece a história. Ele já era um senhor de 75 anos de idade. A mulher Sarai era estéril, não poderia ter filhos. Mas Deus mostra um caminho novo, um caminho diferente, um caminho perfeito, e faz uma promessa. Faz o que eu estou dizendo, segue o caminho que eu escolhi para você seguir, que eu vou fazer de ti um homem muito abençoado. Quem te abençoar, eu vou abençoar, Abraão. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E um detalhe: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aí o Abraão começou o caminho, pessoal. Só que o caminho é para quem mesmo? Os pacientes. Nesse caminho aqui não dá para quem tem pressa. Quem tem muita pressa não vai conseguir permanecer nesse caminho. Os apressados passam sufoco na presença do Senhor. Aprenda isso cedo. Os apressados passam sufoco na presença do Senhor. Vai ter um dia que Deus vai falar com Abrão, dizer para ele que era na vida dele, que ele não tinha que ter medo. Mas o Abrão, que já estava quase perdendo, digamos que a paciência de esperar, vai questionar a Deus. Capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Como se dissesse assim para nós: mas Senhor, está demorando. Há um tempo determinado para todas as coisas, amém? Mas o medo está batendo. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo, diz o Senhor. Mas eu estou ansioso
lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mas a tempestade está alta, está forte, o vento está batendo, o mar está revolto. Ele ordena o vento e o mar, e a tempestade se transforma em bonança. Deus está garantindo que se você percorrer o caminho, ele será contigo. Oh glórias! Aí olha o que acontece, versículo 2: então disse Abrão: Senhor Yahvé, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele em quem, minha gente? No Senhor. Deus está reforçando a promessa. Olha para o céu, Abrão. Consegue contar as estrelas? As estrelas são incontáveis. É ou não é, minha gente? Então Deus está dizendo: a promessa que eu tenho feito para você, e aqui eu estou reforçando, é tão grande que você não vai poder contar. Aí ele acreditou. Amém, pessoal? Só que o ser humano, ele tem uma necessidade de querer ver as coisas acontecendo rápido. O ser humano tem uma necessidade de pegar atalho. É incrível. Pode ter promessa. O homem é tão assim que se Deus aparecer na frente e falar alguma coisa, é capaz de, no momento que Deus sair, a pessoa fazer tudo diferente. Foi assim desde o início. Coma de tudo, menos do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. E eles não desobedeceram, sim ou não? Depois de um tempo, a Sarai, esposa do Abrão, decidiu pegar um atalho para ser mãe. E deu muito errado o atalho que ela quis pegar, viu? Olha aqui, ó. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, tenha relações com ela, deite com ela, porventura terei filhos dela. Olha que coisa perigosa, essa última frase aí, ó. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Passa o marca-texto, passa a caneta, e diga comigo: e ouviu, com fé, hein, gente? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Você vê, né? Ouviu Sarai, mas não ouviu quem? Deus. Mulheres, com todo respeito, viu? Mas quando uma mulher quer, ela faz o homem fazer aquilo que ela quer. Desde o começo. Desde o começo. Tá certo que a serpente teve uma grande parcela, né? A serpente foi que semeou no coração de Eva, para Eva desobedecer a ordem de Deus. Mas quem induziu o Adão a tal? Por mais que fosse a esposa, o Abrão teria que ter lembrado da promessa de Deus. O Abraão teria que ter lembrado que a promessa era feita na vida dele com Sara, que aqui ainda era Sarai, e não com a escrava. Ela chegou: Abraão,
Do tempo da promessa, algum tempo já tinha passado e eles já estavam velhos, minha gente. Eu já estou muito velha, você também. Talvez ela pensou que nem ele conseguia gerar um filho nela, e muito menos ela, depois de tanto tempo, já se considerando estéril, teria a capacidade de gerar. Mas como naquela época, se a dona da casa quisesse tomar para si o filho, a filha da escrava era sua, era seu de posse, ela pensou: vamos pegar um atalho? Você deita com a minha escrava, talvez em uma tentativa. Não sei nem se ela estava tendo certeza que iria dar certo, afinal ele já era um homem bem velho, se bem que a idade naquela época, comparada à de hoje, é bem relativa, né? Os homens viviam bem mais. E aí o filho que ela tiver é meu, é nosso, e teremos filho por conta da escrava. É como se fosse uma barriga de aluguel. Vamos pegar um atalho. E aí Abraão fez o quê? Ouviu Sarai e deixou de ouvir quem? Deixou de ouvir Deus. Às vezes, a gente deixa de ouvir Deus para estar ouvindo ou o marido, ou a esposa, ou qualquer pessoa, estando no caminho, esperando a promessa do Pai se cumprir, para pegar um atalho. E geralmente os atalhos dão muito errado. É ou não é? Esse aqui gerou um problema. Que problema? Você conhece a história mais do que eu. Quando a H ficou grávida, parecia que estava com um rei na barriga, né? Ela começou a ver a própria dona da casa de uma maneira diferente, com aquele olhar superior. A Sara começou a perceber isso e começou também a revidar, ao ponto dela ter que ir embora. Pois ela volta, tem a criança que se chama como mesmo, minha gente? Ismael. E depois que o Ismael cresce, mais problema, ao ponto do Abraão mandar a escrava H, junto com o próprio filho, embora. Como nem tinha culpa ela, e muito menos Ismael, Deus intervém na história e abençoa tanto H como Ismael, e faz uma promessa, que de Ismael uma grande descendência viria. Aí nós temos a descendência do Abraão, posteriormente Isaac. Por quê? Porque como Deus prometeu, assim se cumpriu. 25 anos depois, mas se cumpriu, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Quem crê nisso? Os descendentes do Isaac são os judeus, e os descendentes de Ismael são os muçulmanos, que vivem em pé de guerra há milhares de anos até hoje. Olha que problema deu o atalho que a Sara resolveu pegar. Pegou a visão aí, minha gente? Para você ter ideia, a capital de Israel, reconhecida quase que mundialmente, não é Jerusalém, é Tel Aviv. Por quê? Por conta da disputa. Jerusalém é meio que dividida. Um lado é judaica e outro lado é muçulmana. Um problema terrível até hoje, minha gente. E eles lutaram séculos por séculos e lutam até hoje. Alguém aqui já assistiu aquele filme A Cruzada? Quem já assistiu? Ali você vê um pouco do que eu estou falando para você. Cruzada, é um filme muito bom, já antigo, dos anos 2000, mas um filme diferenciado para quem gosta de história, para quem gosta de assistir filme. É um filme muito bom. Ali fala um pouco. Quando você assistir esse filme, você vai ver a disputa entre aqueles que são descendentes de Isaac e os que são descendentes de Ismael. Está vendo como é prejudicial pegar um atalho? Por isso, minha gente, que a palavra nos manda seguir no caminho. Olha o que disse o profeta Isaías no capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo de número 21. Eu gosto muito desse versículo aqui. Esse versículo é muito interessante. É um versículo que fala muito sobre essa questão de não nos desviarmos, de nos mantermos no caminho, na presença do Senhor.
Isaías 30, 21, quem encontrou, diga amém. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Diga, a palavra que está por detrás de mim. É como se Deus estivesse aqui atrás de você. Você está seguindo o caminho e Deus está dizendo que você não pode pegar atalho nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Ele fala, ó, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Só pega atalho quem quer. Se lá na frente der errado, foi porque quis, porque Deus está desde o início te dizendo: esse é o caminho que eu quero para você, esse é o caminho que eu escolhi para você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, siga nesse caminho, pois esse caminho eu garanto. No atalho eu não estou, mas no meu caminho que é perfeito eu estarei. E assim foi com o povo no deserto, através daquela coluna de nuvem e daquela coluna de fogo, minha gente. De dia Deus estava através da coluna de nuvem, de noite Deus estava através da coluna de fogo. Do primeiro dia até o último, Deus estava mostrando o caminho para Israel, e Ele também está nos mostrando esse caminho nessa noite. Oh glórias! Por último, o caminho tem regras. O atalho é livre e sem controle. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Você sabe que nas estradas, por mais que a fiscalização não seja tão alta, toda a estrada, do início ao fim, e todas elas são regulamentadas, tem placas, limite de velocidade. Mas o atalho não tem. Atalho é um caminho aberto, na maioria das vezes no meio do mato, de terra batida. As pessoas, para encurtar caminho, geralmente criam. E no atalho não tem regra nenhuma. Você faz o que quer. E tem um atalho perigoso. Aliás, todo atalho é perigoso. Um atalho, por exemplo, na vida sentimental. Essa área que todo mundo gosta. A pessoa quer casar, aí ela não sabe esperar, aí ela vai e pega um atalho. Aí dá ruim. Aí ela pega um segundo, um terceiro atalho, daqui a pouco ela está com aquela historinha: eu tenho um dedo podre. Mas não quer ir pelo caminho certo, quer fazer tudo errado, quer pegar atalho toda hora. Aí dá ruim mesmo. Mas tem um atalho que eu acho que é o que mais as pessoas se dão mal, que é o atalho para ficar rico. Tem gente que tem pressa de ficar rico, aí quer pegar atalho. Eu já disse, atalho dá ruim. E olha o que diz aqui, ó, Provérbio 28, versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Diga comigo, o que se apressa a enriquecer. Se está com pressa, vai pegar o quê? Um atalho. Uns vão enganar, outros vão se aproveitar, outros vão até desviar, muitos vão até roubar. Sim ou não? O Brasil é cheio de gente que gosta dos atalhos para ficar rico. Lá em Brasília tem algumas centenas de gente que pegou muitos atalhos para ficar rico. Sim ou não?
E às vezes a pessoa, ela não é ruim, ela não se considera alguém, que eu posso dizer, errada, mas a pressa de ter dinheiro, de ter posses, de até ficar rico é tão grande, que ela acaba pegando atalhos e tem hora que dá tudo errado. Você entende isso? E o diabo, eu penso que ele prepara certos atalhos, principalmente para quem ganha pouco, para quem tem menos. Propostas. Se você fizer isso, você vai ganhar em um mês aquilo que você ganha em um ano. Proposta tentadora essa, sim ou não? Sim ou não, gente? É um atalho. É um atalho para ter dinheiro, é um atalho para ter posses. Isso é perigoso. É bíblico e a vida ensina que não há nada oculto que um dia não seja revelado. É ou não é, minha gente? Quantas pessoas já caíram? Sabe esse povo que serve de mula para transportar droga? Estão querendo pegar atalho para ter dinheiro. Quantas vezes você já viu a pessoa sendo apreendida? Tem até um programa, aeroporto, de vez em quando mostra. Pessoal com droga em tudo que é coisa e até dentro do corpo. Vocês viram que tem uma brasileira que está prestes a ser condenada à morte agora? Em um país aí afora, que, perdão, eu não memorizei o nome. Nesse país, quem é pego com droga, no Brasil é solto, né? Lá eles matam, só para você ter ideia. E ela está dizendo que é inocente e que foi enganada. Estava como mula, mula é quem transporta droga. Mas uma mula enganada, ela não sabia que a mercadoria que ela estava levando lá para o país era uma mercadoria que continha droga. E aí a família está fazendo um apelo para o governo brasileiro intervir, entrar em acordo lá com a embaixada lá no país e falar com o governo lá para ver se consegue evitar a morte dela. E já teve caso de brasileiros que foram mortos em países assim, porque o tráfico de drogas é punido à risca. E sabe por que eles aceitam? Uns vão dizer, pastor, é o desespero. Pressa em enriquecer. Pressa em enriquecer. Porque se a pessoa quer fazer direito, ela faz, gente. Todos nós temos um poder de escolha. Ah, eu fui obrigado, a vida me obrigou. Para com essa história, é mentira. Isso é desculpa para tentar justificar o comportamento. A pessoa só põe a bebida na boca se quiser. A pessoa fuma o primeiro cigarro de maconha se quiser. Cheira a primeira carreira de cocaína se quiser. Ela faz o primeiro assalto se quiser. Ela engana se quiser. A pessoa tem uma escolha. Mas quando envolve o dinheiro, a tentação, ela é maior. Não adianta ficar falando mal do político, porque o brasileiro é corrupto por essência. Às vezes a gente tem corrupção na nossa vida sem perceber. É quando a pessoa fura uma fila. É quando a pessoa muitas vezes recebe um troco passando e ela não devolve. É quando a pessoa burla a lei de trânsito. Está entendendo o que eu estou falando? Tem uns que aprendem lá dentro, na Câmara, no Senado, nas assembleias legislativas, nos seus gabinetes, mas a tendência a fazer errado já foi junto. Lá só tomou uma proporção maior e só aperfeiçoou. A pessoa é de bem, ela trabalha, mas se der para se aproveitar, ela se aproveita. Ela quer um atalho, ela quer vida fácil. Amém? É isso que acontece. A pessoa está numa fila, tem tantas na frente, mas ela tem um conhecido lá dentro.
Ela dá um telefonema, ela manda uma mensagem, vem que eu te coloco. Pode não parecer, mas é errado. É errado. Tem gente esperando. Chegou, tem 15, você é o 16º. Quando os 15 passarem, você passa. Ah, pastor, mas nessa vida que manda é a lei do mais forte. E para ser o mais forte no mundo, tem que pegar atalhos, tem que fazer coisa errada, tem que aceitar coisa que é contrária à palavra de Deus. Esse é o problema. E sabe qual é a questão? Você é crente. Você serve a Deus, e o que serve a Deus tem que fazer diferente. O que serve a Deus não pode se conformar com esse mundo. E não é ser bobo, e não é ser besta. E para ser bem rude, não é ser otário. É ser crente, é ser cristão, é ser evangélico, é obedecer a Deus, é ter moral como servo de Deus. Quem está compreendendo isso? Não pega nenhum atalho, minha gente. Mas pastor, como é que eu vou prosperar nesse mundo tão difícil? Provérbios capítulo 3, e aqui eu encerro. Os crentes estão pior do que o povo do mundo. Muito crente aproveitador. Falso profeta. Lobo vestido em pele de cordeira, só tem. Provérbios 3, versículo 5. Para não pegar atalho, observe isso aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Não se prenda no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, igreja? Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus recursos, com as primícias de toda a tua renda, com os teus dízimos, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Não precisa de atalho, confia em Deus, se aparta do mal, honra a Deus, e o teu celeiro será abundantemente cheio. Diga: Deus não usa atalhos. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.